Bom, e aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Filosofísica. Eu sou a Marisa, professora de filosofia. E eu sou o Léo, estudante de física. Bom, dessa vez a gente vai reagir à música que eu acho que foi uma das mais pedidas aí de todas, que é a música Sem Memória do DK47. A gente já fez o react da música Sem Final Feliz, eu vou deixar passando aqui no card pra vocês. Vai lá dar uma olhada, ficou muito legal, essa música é muito boa. Dessa vez a gente vai fazer o react da Sem Memória e o próximo vídeo que a gente vai soltar no canal vai ser a música Convite. Então a gente vai estar seguindo a ordem do álbum Contador de História, né, que contém essas três músicas e aparentemente segue uma ordem cronológica. A gente tá com a expectativa bem alta porque os pedidos foram muitos e diante do que nós assistimos no primeiro. Sim, muito né? bom. Então eu acho que a segunda tem tudo pra superar. Isso aí, o DK é um gênio muito bom. Maravilhoso. Cara. Bom, antes da gente ir direto pro vídeo, pessoal, eu peço pra vocês que me sigam no Instagram, tá? Vou deixar passando aqui embaixo no meu Instagram. Vai estar fixado aqui no primeiro link do comentários, então corre lá, dá uma olhada. Logo, logo eu vou soltar umas novidades aí no Instagram, então me segue lá pra vocês acompanharem. Acho que no próximo vídeo vocês já vão saber o que é, então corre lá, não deixe de me seguir, beleza? Vamos lá? Isso aí, vamos lá. Então bora. Bora. Acordo assustado, mano, que horas são? Subi na minha magrela, fui comprar um pão. Na banca de jornal vi uma aglomeração. Estrei pelo horário, a movimentação. Senti frio na barriga, tipo uma premonição. Acendi o meu cigarro sem dar muita atenção. Vou seguindo minha meta, voltando pra minha favela, que dorme pronto pra guerra dessa sensação. Quando eu tiro o celular do modo avião, já começa a ver milhares de mensagens no WhatsApp. Não para de vibrar, um monte de ligação. Todo mundo comentando, falando da reportagem. Passando ao vivo pelo canal da cidade. Fui correndo a mesma hora pra ligar a televisão. Não dá pra acreditar que o que eu tô vendo é verdade. Meu mano dentro do ônibus com o revólver na mão. Pensa que loucura, imprensa na cobertura. Esquadrão antibomba, viatura isolando a rua. Chamava de irmão, apelido professor, porque ia de porta em porta distribuindo leitura. O Bob pede calma, ele não quer negociar. Não dá pra confiar nesse porco de fada suja. Lembra da ditadura, esse tal coronel Ustra matou o meu avô com maquinários de tortura. Eu falava sobre livro, mas ninguém me dava ouvido. Agora é meu irmão em Cristo, faz sinal de arma com a mão. O mesmo argumento defendido por político, por isso eu comprei uma pra vocês me dar atenção. Tô liberando as crianças, vou liberar a mulher. Machucar um inocente nunca foi minha intenção. Pode chamar de aula, pode chamar de sequestro. No final, pra ser honesto, todos vão ter uma lição. Vejo os capitão do mato todo posicionado. O atirado do governo tem fuzil de precisão. Eu prefiro ser atingido pelo tiro do inimigo, mas nunca pela chibata na mão do meu próprio irmão. Nós resiste há muito tempo, não existe descobrimento. Em abril de 1500 começou a exploração. Os portugueses trouxeram a guarda e os padres jesuítas, porque a cruz e a espada foi a única opção. Tu conhece tua árvore genealógica? Nós sofremos de falsidade ideológica. Aí o playboy acha bonito, tacar fogo e índio. Esqueceram do Gaudí do povo sem memória. Tu sabe a vida da Anitta, acompanha o Léo Dias, segue a dica da blogueira e os sites de fofoca. Não sabe quem foi Dandara, Ciata, Maria Bonita. Então para de novela e vem pesquisar nossa história pra saber que os bandeirantes que deu nome a essa avenida é igual a esses milícia que nós tem aqui agora. Matou a Marielle, matou o zumbi dos palmares, escravizava os índios e o povo quilombola. Meus heróis nunca viraram estátua. Morreu lutando contra aqueles que viraram Bial. Que se foda que tu acha genial. Monteiro Lobato são um raço da arrombado. Olha seu menor com o boneco do Thor, louro de olho verde segurando o machado. Imagina seu menor com o boneco do Xangô. A vizinha passando falando tá amarrado. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Parece que o futuro tá repetindo o passado. Se fosse pra escolher um bandido de estimação, eu preferia o Lampião e não o Flávio Bolsonaro. Eu odeio Luiz Alves de Lima Silva, lembrado como herói do que de Caxias. Acabou com a revolta de João Balaio, que matou o soldado que estuprou suas filhas. Tu conhece Nego Cosme e o Cara Preta, João Cândido e a revolta da Chibata. Se conhecesse ia saber que a princesa Isabel tava querendo banca de falha sensata. Maria Filipa, que era arretada, lutou contra a invasão da tropa portuguesa. Joana Angélica de Jesus, a freira assassinada com uma baioneta. Vocês nunca viram o Capitão de Areia, nunca leram o livro de Castro Alves. Adorar o Mickey que veio da Disney, mas ignora todo o nosso folclore. Foda-se a mansão do astro do rock, foda-se que o Alok vai comprar um Porsche. O problema desses caras tá ficando rico, o problema é o Cartola ter morrido pobre. Nem Luiz Inácio, nem o Bolsonaro, esse fanatismo todo me deixa com medo. Vocês esqueceram do nosso passado, o problema começou com Dom Pedro I. O quilombo de Palmares que ficava em Alagoas, que até hoje é o estado que mais mata jovem negro. Quanto Marco Vinícius, quantas Ágata, quantos Amarildo, quantos João Pedro. Quantos nessa guerra vai ficar ileso? Vou liberar o refém, sair com a mão pro alto. Mas quando ele bota o pé pra fora do busão, é lixado por populares revoltados. Nossa, caraca, mano.
tanta coisa. Nossa, muito importante. Isso foi uma aula de história. Deus, DK do céu, o que você fez nessa música, cara? Professores de história. Caraca. Contador de história. Caramba, muito bom. Nossa senhora. Um clipe tão bom quanto o primeiro. Meu Deus, Nossa. DK do céu. Bom, galera, essa música é muita coisa, é muita história envolvida ali. Muita informação. Cara, essa música do DK, ela tem 4 minutos e parece que a gente passou 20 minutos ali, 1 hora, sei lá quanto tempo foi, aqui completamente tenso e absorvendo um monte de coisa. Que poder incrível. Eu preciso falar, porque eu não sei se eu já comentei com vocês, mas a gente tem conversa de bastidores. Sim. Depois que acaba o vídeo, a gente fica comentando ainda e fica falando. Fica pensando. E a primeira música, quando acabou o vídeo, eu comentei com o Léo, falei, nossa, ele parece uma... A segunda parte da música, ele parece uma metralhadora. Ela falou ele vai mesmo. disparando. E aí ele me falou da questão do DK-47. Sim. Aí fez todo sentido. É. Porque realmente ele é uma metralhadora, mas uma metralhadora de ideias geniais, né? Maravilhoso. Como eu disse na música anterior, eu fiquei muito arrepiado ouvindo a história dele, fiquei muito emocionado, e essa música me despertou o mesmo sentimento. Me traz também uma alegria muito grande de ouvir essas histórias e você vê que as pessoas estão lembrando nomes importantes, de lutas importantes, que muitas vezes não recebem a devida Sim. notoriedade. Ele são fala... apagadas da história, são né? apagadas. Sofre esse apagão histórico. Normalmente a gente está sempre lembrando aí de Jesus branco europeu e a gente está esquecendo aí dos zumbis de Palmares, e eu acho muito bonito de ver as músicas trazendo essas referências novamente, assim. Isso me arrepia também de uma outra forma, dá até uma certa vontade de chorar ali, mas é um choro de alegria de você falar, putz, tem gente lembrando dessas Sim. pessoas, muitas vezes é encoberto sempre por essa história europeia que a gente está o tempo inteiro absorvendo ali. Então, putz, que trabalho sensacional, Nossa, DK, de verdade mesmo, assim. Maravilhoso. É uma aula de história, mas a história é contada por quem foi, né, não pelo dominador, pelo dominado, Sim. por quem foi explorado, mas também uma história que dá real valor a personagens aí que foram apagados. Sim. Então ele cita aí Dandara, que aparece assim uma figura muito tímida, e a gente sabe que ela foi protagonista até, ela atua ali ao lado do zumbi, inclusive Sim. ela foi muito influenciadora nas atitudes do zumbi, mas ela aparece Quase ninguém muito estuda. assim, nas entrelinhas como a mulher de zumbi. É. E a Dandara, ela preferiu a morte do que ser escravizada novamente. Maria Incrível. Filipa, que maravilha, gente. Maria Filipa, é difícil um livro de história que cita Maria Filipa. Teve ali, né, a coragem de atear fogo nas embarcações dos portugueses, então lutou contra a colonização. Nossa, maravilhosa, letra maravilhosa. Agora, Sim. é claro que esse início, onde ele relata o sequestro, Sim. o caso do Sandro, que foi vítima, uma das vítimas da chacina da Candelária, que Sim. foi um caso real, midiático. Foi mais uma ação muito controversa da polícia, que acabou resultando, infelizmente, na morte da Geisa, da professora. Isso aconteceu, se eu não me engano, foi em 1993, foi na década de 90. Uhum. E houve uma comoção, assim, as pessoas pediam, naquele show, pediam que matasse o Sandro. E o Sandro também, eu não estou justificando aqui de maneira nenhuma, mas a gente sabe que ele foi uma vítima da chacina da Candelária, que matou ali 8 meninos. O mais novo tinha 11 anos. A ação da polícia nesse caso foi completamente injustificável, Sim. assim, sabe? Quem sabe se eles não tivessem atirado, o fim poderia ter sido outro para as Poderia duas ter vítimas. poupado. A professora que morreu e o Sandro também, que foi uma vítima também da polícia, né? Dessa ação truculenta da polícia, enfim. Muito bom essa referência que ele traz. Nossa. Eu gostei muito da parte que ele fala também que em 1500 não foi onde começou o descobrimento, foi onde começou a exploração. E realmente isso traz essa reflexão histórica, mais uma vez, uma aula de história em poucas linhas ali, onde você começa a refletir sobre tudo que realmente aconteceu. Que a cruz e a espada foi a única opção, né? Sim, eu já ouvi muitos argumentos das pessoas dizendo que em relação à escravatura na África, né, que eles falavam, mas já tinha escravatura na África, as próprias tribos vendiam os seus prisioneiros às outras pessoas, para os portugueses ou para as outras tribos, enfim. E eu já ouvi esses argumentos das pessoas também falando dos índios. Para justificar, falando, mas não era bem assim, já rolava também muita guerra ali, já assassinavam uns aos outros, já tinha guerra entre eles, eles já vendiam uns aos outros, ou seja lá o que for, tentando justificar.
essa exploração portuguesa, essa exploração europeia da América Latina, também de outros continentes, né? Na África também sofreu muito com isso. E aí as pessoas usando esse tipo de argumento, e o DK pontua muito bem ele falando, opa, não é bem assim não, cara. Não é justificável essa ação, os índios não mereciam, ou seja lá o que for o argumento, e os portugueses não eram também os bonzinhos da história. É uma história muito mais complexa, muito mais cruel o que aconteceu. Então, incrível trazer essa reflexão. Ele traz a questão do Sandro, depois ele traz a questão do Galdino, né, do índio Galdino, que foi assassinado lá, atearam fogo 3 filhos de pessoas influentes em Brasília, voltando lá de uma balada, alguma coisa parecida, viram um índio deitado ali no ponto de ônibus e aí acharam legal jogar gasolina e atear fogo, e ele traz umas coisas que, assim, realmente onde está a humanidade dessas pessoas, assim, pois é, mas sabe o que eu gostei muito é que ele traz, assim, ele recupera o universo simbólico, principalmente dos negros, da atuação dos negros, porque esse apagamento que nós falamos há pouco, da figura do negro contestando, brigando, lutando. Houve um apagamento histórico mesmo, a gente sabe que 2 anos após a abolição da escravatura, Rui Barbosa ali, que era, a princípio, a favor da libertação dos escravos, queimou todos os arquivos dos escravos, então os negros perderam a referência, perderam a identidade. Sim. E isso é proposital. E a gente vê isso na religião, ele cita isso também. Sim. A religião candomblé, a religião que é majoritariamente dos pretos, falando ali, né, as pessoas chamam de macumba, de voodoo, ou seja lá o que for. E vocês devem estar lembrados que o ano passado houve aquela barbaridade de invasão dos terreiros de candomblé, né, aquele absurdo. Tem uma pesquisadora, uma antropóloga, filósofa, aliás, ela já faleceu há algum tempo, mas é fenomenal no que ela fala sobre o posicionamento da mulher negra e dos negros em geral. E ela diz que a sociedade brasileira passa por uma denegação, que é negar, isso é um termo até freudiano, negar a própria origem. Mas isso é ideológico, ali ele fala da questão da ideologia, isso é ideológico mesmo, porque os colonizadores, eles não só escravizaram os corpos, como também o universo simbólico. E aí se perdeu a identidade. É quase uma limpeza cultural ali. É uma eugenia, uma tentativa de eugenia. É uma eugenia cultural ali. Em 1911, houve um congresso, se eu não me engano essa data, um chamado Congresso de Raças, em que o diretor de um museu, Museu Nacional, comprometeu que em um século os negros desapareceriam do Brasil. Seria 0%. Então teria uma porcentagem de brancos, majoritariamente, índios e 0 de negros. Ele se comprometeu a fazer o branqueamento da sociedade brasileira. Ele errou por algumas dezenas de milhões aí. Muito, né? Tem uma filósofa chamada Djamila Ribeiro, que publicou um livro muito legal e que está muito em voga isso, que é o lugar de fala. Sim. É o lugar de fala. Então a gente tem que perceber, a gente não tem como falar nesse lugar. Não é o que se fala, é da onde se fala. Sim, com certeza. Quem está vivendo isso é que tem o poder de fala. Sim. Eu já ouvi muito o argumento das pessoas quando a gente estava discutindo o lugar de fala, das pessoas falando, pô, mas e se o cara for branco e for PhD na história da cultura negra? Ele não pode falar? Pode falar, ele tem o lugar de fala dele, ele estudou aquele tipo de coisa, mas são duas coisas diferentes, que é o lugar do cara que estuda e o lugar da pessoa que vive. Ele ainda tá no lugar de privilégio. Ele ainda tá no lugar de privilégio, ele não é a pessoa que vive. Então ele pode falar, ele tem o lugar de fala dele? Tem, mas são coisas diferentes, entendeu? Então uma coisa não tá invalidando a outra. Quando a pessoa tá falando, é o meu lugar de fala, é porque ela tá vivendo aqui. Quando ele fala também que todo camburão é um navio negreiro, né? Que incrível. Maravilhoso. Essa referência, né? O navio negreiro, essa comparação, essa analogia, que não deixa de ser o que acontecia lá. É um reflexo. De 1888, continua acontecendo agora, aconteceu ontem novamente. Sim. Mais 2 meninos assassinados. Então, essa referência ao navio negreiro, que ainda hoje persiste na sociedade brasileira, infelizmente, que a gente continua vendo aí. É no esporte, no dia a dia, nas comunidades, na escola. Então, é realmente uma Essa é a questão da dívida histórica que a gente fala, né? Quando você está falando da dívida histórica, é justamente você trazer essa analogia de falar, os camburões de hoje ainda são os navios negreiros, porque eles representam todo esse preconceito que está estruturalizado na nossa sociedade e que continua oprimindo o preto, sempre ele, entendeu? Então,
Quando a gente fala que precisa ser discutida a questão racial, é justamente para acabar com esse tipo de coisa. Para as pessoas entenderem que o preto, o branco, o índio, o amarelo, todos têm o mesmo sangue, independentemente da cor. Quando isso acontecer, se um dia acontecer, eu espero que aconteça, aí sim a gente vai poder dizer, pô, agora não precisa-se mais discutir a questão racial. Mas isso não é o que acontece hoje. E ainda existem navios negreiros, como disse o DK, Muito genialmente bem colocado. falando, assim, incrível. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar é quando ele faz referência à ditadura. Às vezes eu escuto pessoas falando que saudade, como deveria voltar. Mas saudade do quê, né? Saudade de ser oprimido, de não poder falar o que pensa, de não expressar a sua vontade, a sua opinião política. Saudade disso. Sim. Não foi um período de flores, não, bem ao contrário. Quem viveu sabe disso. Quem viveu, quem sentiu na pele, sabe também. Exatamente, aí de novo lugar de fala, né? Quem viveu sabe, não foi isso que as pessoas acham que foi, que o país não estava no desenvolvimento, que o país não era mais igualitário, muito pelo contrário. Um país onde você não tinha liberdade de imprensa. Então ele podia ser o primeiro país no mundo, né? Ele Se a só mídia tem for. aquilo, a Exatamente. referência é aquilo. É a caverna de Platão. E uma coisa que eu acho irônico também quando a gente fala de ditadura é que a gente viu muito isso em 2018, 2019, até agora em 2020 também, na época da pandemia, que era essa mesma galera falando, pô, eu quero que a ditadura volte, e aí quando você vai lá e fala assim, não, a polícia tá multando se você sair sem máscara, ou então, não pode ter manifestação aqui, ou não pode ter aglomeração aqui, aí a galera tá reclamando da polícia, falando, mas a polícia, o Estado... Eu tenho o direito de ir blá, e blá, blá. vir, eu tenho direito de decisão Não e... tem o menor sentido esses argumentos. É muito Essas pessoas, contraditório, né? acho que essas pessoas não pararam para pensar o real significado de ditadura, então, sei lá. Bom, e por fim, o último ponto que eu queria comentar também é quando ele cita o Cartola, quando ele fala que o problema não é o Alok tá ficando rico, o problema é o Cartola ter morrido pobre. Putz, isso é de uma nobreza incrível, você trazer o nome do Cartola, um gênio da nossa música. Maravilhoso, né? Um representante da cultura negra sem ter sido reconhecido, né? Sim, incrível mesmo. A gente vê isso muito acontecendo na ciência também. Você vê muitas pessoas que morrem sem ter o seu devido reconhecimento, passa-se a reconhecer muito tempo depois, não só na ciência, né? Em todos os âmbitos a gente vê acontecendo isso. Então, pontuar esse tipo de coisa é muito nobre, assim, trazer isso pra gente, nos lembrar. Eu acho que dignifica quem foi essa pessoa, a memória daquela pessoa, e incrível, DK. Realmente emocionante fazer essa comparação. Pessoal, uma aula de história. Com certeza, uma aula de história, melhor do que muitas vezes você vai ver aí em faculdade, mestrado, PhD, enfim. Parabéns, DK, que obra de arte. Eu tô muito ansioso pela próxima música também, assim, eu entendo agora por que vocês pediram tanto essa música, porque faz jus a todos os pedidos que vocês deram, assim, incrível. Com certeza. Bom, mas é isso daí então, certo? Então, adoramos a indicação, continue mandando as sugestões. Não posso encerrar esse vídeo sem mandar um salve pro Carlos Daniel, que tá acompanhando, assim, salve. manda um salve. Carlos Daniel, valeu, continue acompanhando a gente. Isso aí. Dá o like aí, hein, Carlos? Isso aí. Compartilha pros seus amigos. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, não esquece de compartilhar o vídeo pros seus amigos, dar o like, me seguir no Instagram lá, como eu disse, logo tem novidade. Até o próximo vídeo, que vai ser o convite do DK47, beleza? Ansiosa pra fazer. Um abraço e até mais. Até mais.